Então, hoje vamos dedicar este nosso tempo a tratar, mais uma vez, e porque estamos a iniciar uma obra nova do âmbito da literatura de viagens, a nossa aula será dedicada, então, como dizia, à peregrinação do Fernão Mendes Pinto. É importante percebermos que se trata de uma obra em que se misturam diversos géneros, nomeadamente o relato e a ficção. Antes de mais, vamos concentrar a nossa atenção no título da obra, Peregrinação. Ora, o título da obra remete-nos de imediato para diversos sentidos, nomeadamente para passeio, jornada, caminhada, romagem, deambulação. Devemos reter a nossa atenção nestes 5 sentidos que a palavra peregrinação pode assumir. Assim, peregrinação remete-nos em termos de etimologia para peregrinos, que significava em latim estrangeiro, e para per mais egre, per através de, ao longo de, ager significa campo, o que poderá ser traduzido através ou ao longo do campo. No século XI e XII, o peregrino era um viajante religioso. A etimologia de romaria ou romagem remete-nos para o polo religioso, para Roma. Não é o caso desta obra de Fernão Mendes Pinto, apesar das alusões ao divino, perdão, aos rituais religiosos e às referências às missões e aos padres. Ora, o título escolhido não é escolhido ao acaso. Não remete para uma jornada, uma vez que não se refere a uma unidade temporal. Não sugere apenas uma caminhada com a sua linearidade espacial, dado que a errância e a vagabundagem a definem melhor. Aqui o viajante não se entretém e não se dá ao lazer como num passeio ou numa deambulação. De onde provém esta dimensão de relato? Ora, a peregrinação afigura-se como sendo paradigmática de um determinado momento histórico da vida cultural portuguesa, que são, obviamente, os descobrimentos. Trata-se de uma época de exploração de um horizonte até então desconhecido. Descobrem-se novos mundos e, consequentemente, encontram-se novas culturas. Fernão Mendes Pinto sentiu então o apelo que tantos outros portugueses como ele haviam sentido e partiu para as terras do sol nascente e por lá se deparou necessariamente com vários infortúnios que lhe ditaram por vezes uma sorte malfazeja, mas dos quais soube sempre defender-se, devido sem dúvida a uma personalidade determinada e sagaz. É evidente que o próprio título, Peregrinação, aponta para uma obra que trata de viagens, ou pelo menos de uma deslocação por sítios de especial significado para quem se dispôs a fazê-lo, neste caso Fernão Mendes Pinto. Sendo a peregrinação um género místico, é extremamente importante registar esta ideia. Nesta longa narrativa autobiográfica ou nesta longa autobiografia romanceada, como lhe chamam Correia, confluirão quase todos os géneros da literatura de viagens. Assim, conflui a crónica, a relação, o itinerário, a carta, o roteiro e o registro. É Katz quem diz isto. Nesse sentido, viajar é sempre uma aprendizagem, uma forma de reconhecimento do mundo exterior que se percorre. No entanto, e concomitantemente, viajar é também uma forma de autoconhecimento, na medida em que olhar e refletir sobre o outro e o mundo, eu acrescentaria, implica inevitavelmente uma reflexão sobre si próprio. Enquanto a grande maioria dos relatos de viagem do século XVI tem como razão da escrita
o desvendamento dos novos mundos e gentes e as dificuldades e incertezas da navegação, o relato de Fernão Mendes Pinto tem algo diferente. Desde logo apresenta-se como uma autobiografia, segundo Eduardo Lourenço. O propósito do autor era, também de acordo com este crítico literário, era contar a sua vida aventurosa, não só para salvar a sua memória terrestre, cheia de maravilhas e horrores, mas também para salvar uma alma para quem esta peregrinação foi uma sucessão miraculosa de quedas e salvações. Saliente-se então que ele utiliza a primeira pessoa, o singular ou plural, na narração, que mais do que o identificar com o emissor real, isto é, com o próprio Fernão Mendes Pinto, interessa tomar como um eu, que é o sujeito de um determinado dizer. Sintetiza logo desde o primeiro capítulo a sua vida na mocidade e nos restantes capítulos explana o que lhe sucedeu durante 21 anos em viagem. Relata a viagem ao Oriente. Trata-se de uma indicação espacial e acrescenta uma indicação temporal, meios de transporte, povos encontrados, aventuras vividas. Escreveu o que fez, viveu, viu e ouviu, mas sobretudo o que viveu e viu, segundo Correia. Segundo Célia Carvalho, é de facto legítimo ver a peregrinação numa perspectiva autobiográfica, na qual está ligada, obviamente, a características do género literatura de viagens. É importante perceber que nesta literatura, neste género de literatura de viagens, se abrigam conteúdos próprios da autobiografia. Por outro lado, é extremamente importante perceber que a memória e o género memorialístico desempenham aqui também uma função extremamente importante. O autor começa a escrever a sua obra ao fim de 10 ou 12 anos após ter regressado do Oriente, ou seja, por volta de 1568-69, e demora, não é? Termina a obra por volta de 1578-1580. Trata-se de uma margem temporal de 10 anos. É muito tempo. Pôde assim filtrar as imagens da sua viagem de peregrino por um mundo desconhecido. O tempo permitiu isso. O próprio autor refere que, tomando por princípio desta minha peregrinação, portanto é assim que ele o diz, vai evocar o que de mais profundo colheu na sua memória e de que forma, através da sua trajetória, muitas vezes amarga, podemos nós, que lemos as suas palavras, aprender algo. É extremamente importante nós percebermos que a passagem do tempo, de algum modo, nos dá uma perspectiva daquilo que nos aconteceu e que essa perspectiva e essa filtragem, digamos assim, vai alterando aquilo que retemos ao longo do tempo. E, obviamente, nós vamos retendo aquilo que é mais significativo para nós e que se prende com a forma como nós vivemos esses acontecimentos. Portanto, a percepção que nós temos desses acontecimentos é isso que é de facto retido pela nossa memória. A peregrinação é-nos apresentada então como uma alegoria da vida humana, das nossas errâncias ao longo de uma viagem na Terra. O termo peregrino remete-nos, como já referi, para o sentido do viajante que anda por terras distantes, tendo-lhe associado um sentido religioso, ou seja, aquele que anda em romaria por lugares santos ou em devoção. O cultivo dos modelos clássicos ao longo do século XV e XVI trouxe consigo a ideia do peregrino. Tome-se como exemplo a Eneida de Virgílio, na qual Enéas é um joguete nas mãos dos deuses, tal como Fernão Mendes Pinto acaba por ser maniatado pelo destino. De facto, nos escritores com formação classicista, assiste-se ao uso de palavras pertencentes à etimologia de peregrinar, aludindo à viagem por terras asiáticas. Fernão Mendes Pinto sofreu influências desse modelo, o que é revelador de que a sua rude e tosca escritura foi elaborada segundo um conhecimento do cânone cultural e literário então vigente. O peregrino Fernão Mendes Pinto, que, tendo nascido em Montemor, o Velho, pensa-se que entre 1509 e 1514, viveu a vida até à idade de 10 ou 12 anos na miséria e estreiteza da pobre casa do seu pai, claro está, a quando da queda dos escudos pela
mocidade. Dom Manuel, 13 dias do mês de dezembro de 1521. Veio então para Lisboa, encaminhado por um tio na tentativa de lutar por melhores condições de vida. Assistimos então a uma série de peripécias em que se antevê que o destino não seria muito favorável aos desígnios do autor, que se assume como um eu-narrador. Nesta sequência, este decide-se a tentar a sua sorte pela Ásia e parte aos 11 dias do mês de março do ano 1537. Inicia-se então assim uma viagem que duraria até 1558, a qual, mais do que o conhecimento de um novo espaço geográfico, permitiu a Fernão Mendes Pinto a descoberta de si próprio. Este continua a ser uma figura enigmática na nossa história, pois muita informação relativa à sua vida ainda permanece por descobrir, e é através da sua obra que se podem inferir algumas coisas, eu diria alguns acontecimentos importantes da sua biografia. Na pestana do mundo, como o próprio refere, andou nas partes da Índia, Etiópia, Arábia, Feliz, China, Tartária, Macassar, Sumatra e outras muitas províncias daquele arquipélago dos confins da Ásia. No inquérito do texto, ou seja, no início do texto, o eu-narrador dá-nos a conhecer, através do uso da primeira pessoa singular, que vai expor os seus muitos e grandes trabalhos e infortúnios. Desta forma, pode considerar-se a obra como sendo de caráter memorialista, sendo que é o próprio sujeito narrador que salienta que, por herança, deixo a meus filhos, porque só para eles é a minha atenção escrevê-la, para que eles vejam nela estes meus trabalhos e perigos, que eu passei no discurso de 21 anos. A peregrinação assume assim um sentido autobiográfico, tal como é definido por vários autores. De entre estes, destacam-se as palavras de António José Saraiva. Apresenta-se esta obra como uma autobiografia que abrange a vida do autor desde que saiu de casa de seu pai até que depois de largas viagens pelo Oriente regressou a Portugal. De facto, pensa-se também que a dimensão referencial da obra, onde surge um sujeito da ação coincidente com um eu narrador, o que é visível nas marcas textuais, nomeadamente na utilização do pronome pessoal eu, remete para o registro autobiográfico da mesma e confirma, obviamente, esta tese. Atente-se a este propósito, na passagem na qual Fernão Mendes Pinto recebe uma carta do rei de Bungo, em resposta ao vice-rei português. Lhe faço saber que esta minha cidade, Fuxel, veio a mim de seu mandato Fernão Mendes Pinto, com uma carta de sua real senhoria. Ora, o nome do narrador personagem é coincidente com o autor, ou seja, o sujeito da ação remete-nos para um referente real e concreto. Note-se que o género autobiográfico é definido como um género factual, assente na identidade do autor-narrador como personagem principal. Depois dos estudos de Georges Legentil, Fernão Mendes Pinto, um précurseur de l'exotisme au XXe siècle, datado de 1947, a peregrinação vem sendo cada vez mais compreendida como um modelo de historiografia romanceada, em que o autor transita entre o factual, o biográfico e o imaginado, portanto, algo muito diferente de que vinham produzindo os cronistas e a literatura de viagem até então. João David Pinto Correia, outro leitor atento de peregrinação, aponta que a autobiografia de Mendes Pinto tem dimensão tão real quanto fictícia e que as experiências narradas pelo autor percorrem caminhos diversos que vão desde os factos experimentados até aos episódios evocados como o narrador participante no constante trânsito entre um narrador homodiegético e autodiegético. Damos então por encerrada a aula por hoje, com algumas referências bibliográficas que poderão consultar.